Hoje o Brasil é visto, isso é uma grande vantagem, como um lugar de baixo risco geopolítico. Eu recebo gente de fundos, né, que vem aqui ao Brasil e dizem assim, cara, eu tive que sair da Rússia por causa das sanções, etc. Eu me preocupo com tensões em Taiwan, eu me preocupo com tensões geopolíticas no Oriente Médio. Eu quero que parte do meu portfólio, do meu fundo, tenha uma exposição na América Latina, porque aqui eu acho que não tem risco. Assim, tem risco eleitoral, tem risco regulatório, mas não tem risco assim de haver uma guerra entre dois países Uhum. daqui a curto prazo. Então, a estratégia brasileira de dizer, olha, a gente não tem a ver com isso, a princípio é positiva, porque torna para investidores a América Latina mais atraente. O problema é que, ao mesmo tempo, o Lula vai direto, tá cutucando, né? Fala assim, por que você não cede aí a Crimeia aos ucranianos? Que gera revolta, né, entre os ucranianos que dizem, se a gente aceitar que a Crimeia a partir de agora faz parte da Rússia, eles podem atacar a gente novamente para pegar mais um trechinho, um trechinho. Você pode incentivar futuros ataques. O Celso Amorim diz, não, se você obrigar os russos a saírem da Ucrânia, eles vão ficar tão chateados como a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial e depois atacar outros países. Mas a visão europeia é muito diferente. Isso tudo quer dizer o quê? Que se você gerenciar mal essa estratégia de neutralidade, os dois lados ficam chateados. Então, o grande desafio da diplomacia brasileira é que os dois lados dizem: olha, o Brasil não concorda com tudo que a gente quer, mas a gente aceita essa postura mais neutra. Eu acho que a estratégia brasileira em relação à Ucrânia, essa tentativa de articular uma visão neutra não deu certo. Eu acho que ficou muito mais próxima à postura russa, tanto que o Lavrov, o chanceler russo, esteve em, no Brasil, em Brasília, e disse: o Brasil e a Rússia pensam da mesma forma sobre esse conflito, né? E recebeu uma recepção muito calorosa, teve uma recepção muito calorosa, etc. E nas minhas conversas com ucranianos, eles claramente veem o Brasil como não um país aliado, um país que não tem uma postura neutra, em parte porque o Lula vem falando toda hora desse assunto, né? O Erdogan da Turquia, por exemplo, esse aí tem uma outra estratégia, não fala assuntos polêmicos Era publicamente. só não falar, né, também. Vai lá, vai negociando o acordo de exportação de grãos, vende drones para os ucranianos, mas tem uma relação muito produtiva com a Rússia E também. tá na OTAN. Tá na OTAN, mas assim, fala toda hora com o Vladimir Putin. Então, assim, por quê? Porque não tá uma percepção que o Lula meio que quer demais ser mediador numa situação em que não tem espaço atualmente para negociação, né? Ou seja, há uma exclusividade mútua entre as propostas dos dois países. E aí o Lula vem falar, olha, a gente tem que falar sobre a paz. Mas os países ocidentais dizem, cara, a proposta da Ucrânia é muito simples. Os russos têm que sair do país. O Putin amanhã pode encerrar o conflito. Mas fora disso, que tipo de negociação? Claro, a Ucrânia pode se comprometer a proteger todas as minorias russas, etc. Mas isso é inaceitável politicamente para o Vladimir Putin, que perdeu dezenas de milhares de homens e que simplesmente não pode anunciar na TV amanhã e dizer: então, gente, Foi lembra isso. do meu discurso que a Ucrânia era nossa, a gente vai liberar eles do governo supostamente neonazista? Então, eu decidi, na verdade, encerrar esse capítulo, vamos Deixa agora. quieto. É. Então, é difícil. É, isso é o novo normal do Brasil. E eu acho que o Brasil precisa. Vale muito a pena a gente olhar Índia, que também quer isso, né? A Índia, por exemplo, principal fornecedor de armamentos da Índia hoje é Rússia. Mas a Índia fechou um acordo nuclear com os Estados Unidos e agora compra cada vez mais armamentos da França. Faz parte de uma aliança geopolítica, o Quad, né, com vários países ocidentais. Então ela está lá tentando equilibrar. Eu acho que a Índia faz um trabalho um pouco melhor do que o Brasil nesse sentido de Ucrânia. Mas o tempo todo isso vai requerer você ter jogo de cintura, porque o cenário vai mudar. Se amanhã a China invadir Taiwan, qual é a resposta neutra? Né? O Ocidente vai dizer, poxa, Brasil, você vai ter que ficar aqui, a Taiwan é um país democrático e tal. É, posso te perguntar sobre isso? Sim, Porque esse é um questionamento que surge sempre
quando a gente fala de, poxa, ascensão da China, até porque você disse, uma informação muito interessante, pô, em 2015, os russos falavam, não, a Ucrânia não é um país. E em 2022 invadiram a Ucrânia. E hoje, se você pega o discurso do Partido Comunista Chinês, o Xi Jinping ele fala: não, Taiwan não é um país. Taiwan é China. Sim. Então, mais quanto tempo, porque já há uma intenção declarada, né, de pegar Taiwan de volta. Mais quanto tempo para isso vir a acontecer? E aí, se a gente pensa no mundo como ele está hoje, bom, os Estados Unidos, eles são autossuficientes em energia, em produção de alimentos, e a China não é. E aí é muito interessante e inteligente, do ponto de vista do Partido Comunista Chinês, fazer um acordo com o Brasil, que é o principal exportador de comida do mundo, para Sim. falar, olha, a gente pode pagar pelas exportações em yuan, em vez de pagar em dólar. E ele faz a mesma coisa com o Irã, com a Arábia Saudita, Exato. com a Rússia, sendo que se tem que pagar em dólar, eles não podem imprimir dólares, há um limite para isso. Mas pode pagar em yuan, numa situação de conflito, eles têm Sim. muito mais poder para continuar comprando esses suprimentos. E a pergunta que vem na cabeça sempre é: e se estourar uma guerra? Porque é diferente China invadir Taiwan de Rússia invadir a Ucrânia. A Ucrânia não é historicamente um aliado americano. Taiwan tem uma importância para os Estados Unidos muito maior do que a Ucrânia. Sim. E aí, se estourar essa guerra, como é que fica o Brasil no meio disso? Porque Pois é. China é o principal parceiro comercial. Lula tá dando declarações onde ele tá, poxa, mais alinhado com a China do que com os Estados Unidos. A gente conseguiria manter essa postura de neutralidade? Ou no final a gente falaria, não, estamos apoiando aqui as demandas chinesas de eles têm o direito de invadir Taiwan?